Muito boa tarde a todos os assistentes da sessão técnica de Geste Orçamentos, sessão técnica dedicada ao tema o BIM na orçamentação, planeamento, fiscalização e gestão de obras. A sessão de hoje vai assentar essencialmente ao nível da utilização da solução da Artec Geste Orçamentos mais Midplan, embora na parte final da sessão se coloque algum enfoque na parte de controle de custos que é possível de fazer na sequência da utilização do Geste Orçamentos mais Midplan nos modelos BIM. De qualquer modo, começar, como sempre, por apresentar as sessões técnicas que temos estado a realizar. Começámos a realizar a semana passada, todas as quintas-feiras às 16h30, hora de Portugal. Temos então cerca de 90 minutos de sessões técnicas dedicadas a temas que foram indicados, foram sugeridos pelos nossos clientes e pelos nossos parceiros. A primeira sessão foi dedicada à análise sísmica, nomeadamente a um aspecto prático de concepção e dimensionamento do Eurocódigo 8, o Capacity Design, a situação do Pilar Forte e Viga Fraca, analisada em detalhe nessa sessão. Vídeo esse que está já disponível no canal da Artec no YouTube. Receberam um e-mail com o link para esse vídeo e com o convite para a sessão de hoje. E, portanto, quem quiser voltar a visualizar essa sessão pode utilizar esse link para visualizar a sessão do dia 15. Hoje, o tema da nossa sessão é o BIM na orçamentação, planeamento, fiscalização e gestão. Este tema foi escolhido foi sugerido pelos nossos utilizadores e escolhido pela Artec, uma vez que encontramos numa situação de transição de tecnologias e estamos, portanto, a passar daquilo que era uma medição essencialmente centrada em desenhos 2D para uma medição e para uma orçamentação centrada em modelos BIM, em modelos tridimensionais. E, portanto, é uma tecnologia, não sendo relativamente nova, é uma novidade para muitas pessoas e que tem trazido sempre mais capacidades para os softwares aplicarem a filosofia BIM no trabalho dos gabinetes de projeto, das empresas construtoras, no dia a dia. E, portanto, essas novidades são sempre importantes de salientar, de dar a conhecer, porque vêm facilitar e agilizar o trabalho dos profissionais da área de orçamentação e, nomeadamente, também da parte de planeamento, fiscalização e gestão. E, portanto, hoje vamos centrar-nos neste tema, utilizando, como eu disse, as soluções da Artec, de Geste Orçamentos mais Midplan, e iremos fazer uma aproximação inicial àquilo que é o BIM. Eu não vou ser muito extenso nesta fase inicial com teoria para a sessão não começar de uma forma lenta. Irei só dar uma pequena introdução ao que é o BIM, para situar um pouco também todos os que estão a assistir naquilo que é a filosofia BIM. Depois irei demonstrar aquilo que a solução da Artec é capaz de fazer hoje em dia, trabalhando já com modelos BIM. Será quase que uma demonstração, uma ilustração já de funcionamento dos programas, para ser uma parte mais ativa da nossa apresentação de hoje, e ao longo dessa parte iremos abrir o modelo BIM de um edifício, iremos retirar, ler as quantidades desse elemento BIM, iremos trabalhar com as classes Midplan. A partir das classes Midplan iremos gerar o nosso orçamento detalhado no Geste Orçamentos da Artec, e a partir desse orçamento detalhado poderemos depois visualizar então também como se parte para a área de planeamento, para a área de controle de trabalhos através da autodesmedição, poderá ser útil, por exemplo, para a fiscalização, e também ver como é que esse trabalho depois pode ser aproveitado para a parte de controle de obras. Como esta primeira parte vai ser muito ilustrativa, basicamente os programas a trabalhar, não iremos falar muito da teoria que está por trás da funcionalidade da solução da Artec. O que iremos fazer após demonstrarmos então o funcionamento dos softwares.
Aí sim iremos abordar mais o BIM e os conceitos por trás do BIM, e vamos também perceber como é que os softwares, como é que a demonstração que vai ser feita agora na parte inicial, como é que ela é realizada, o que é que ela implica por trás daquilo que vamos visualizar. Ora bem, sem mais demoras, então, uma pequena introdução ao que é o BIM, para depois fazermos então a nossa demonstração e depois analisarmos mais em pormenor o que é que está por trás da demonstração que iremos realizar. Ora bem, o BIM é um acrónimo, Building Information Model, ou Modeling, muitas vezes assim designado, e abrange geometria do nosso edifício, do nosso projeto, da nossa construção, relações especiais, informações geográficas, quantidades, propriedades construtivas dos componentes, por exemplo, detalhe dos fabricantes, mas abrange também muitas outras informações que poderão estar associadas ao modelo BIM e que não estão aqui colocadas neste slide. Uma vez que o ciclo de vida de um BIM pode ir desde a concepção inicial do edifício até ao funcionamento do edifício e até inclusive ao abate do edifício. E, portanto, manuais de utilização, garantias, etc. Toda a informação relacionada com o edifício pode fazer parte do Building Information Model. Basicamente, diríamos que é um agrupamento neste caso, sobre um modelo tridimensional, que é o modelo tridimensional do edifício, de toda a informação relacionada com esse mesmo edifício. O BIM pode ser utilizado para demonstrar todo o ciclo de vida da construção, incluindo os processos construtivos e fases de instalação. Portanto, o ciclo de vida do BIM pode ir desde a concepção inicial, a primeira modelação tridimensional de volumes daquilo que se quer realizar, até depois ao detalhamento, e vemos aqui um exemplo de um edifício retirado da internet, que tem um nível de detalhamento bastante grande, e que depois pode também ser utilizado em todas as especialidades, MEP, estruturas, acústica, térmica, e que pode também ser útil depois para a gestão do edifício, para a vida útil do edifício, nomeadamente com a documentação associada aos equipamentos a funcionarem, às manutenções dos edifícios e inclusive depois na fase de abate da estrutura do edifício, em que a informação relacionada, por exemplo, com a estrutura, as quantidades de aço, a próprio layout da estrutura pode ser útil para essa situação, até como as quantidades para a gestão de resíduos e das quantidades que vão ser geradas. E, portanto, o BIM acaba por ser uma ferramenta fundamental que acompanha, desde a concepção até ao fim da vida do edifício, a nossa construção, o nosso edifício. Indicação que não é apenas um modelo virtual e esse modelo não é constituído apenas de geometria e texturas para efeito de visualização. Hoje em dia a informação já está mais difundida e, portanto, já não se confunde tanto o BIM só com o modelo tridimensional. De qualquer modo, aqui esta chamada de atenção para que o BIM não é só um modelo tridimensional com texturas aplicadas e do qual depois se pode retirar quantidades. É uma metodologia de trabalho que gera toda a informação do nosso edifício, do nosso projeto, e essa gestão é feita em trabalho colaborativo, porque, como eu referi, a informação pode ser partilhada entre várias especialidades e mesmo dentro de uma especialidade podem estar a trabalhar vários elementos da nossa equipa. Por exemplo, a arquitetura, a concepção arquitetural pode ter mais do que um elemento e esse trabalho é um trabalho colaborativo e também depois o trabalho colaborativo entre as várias especialidades, por exemplo, a arquitetura, a parte de estabilidade, estrutura, a parte de MEP, etc. É um trabalho colaborativo sobre uma plataforma comum, que neste caso é o modelo tridimensional da estrutura, como aqui vemos representado. Temos aqui uma imagem que é da publicidade da Archicad, é demonstrativa daquilo que acaba por ser um modelo BIM. Temos o modelo tridimensional no centro da imagem e depois temos toda a informação que é possível obter desse modelo, toda a informação que está incluída nesse modelo, desde planos de pormenor, alçados, cortes, detalhes de arquitetura, detalhes de estrutura, vídeos renderizados, informação dos fornecedores, informação dos materiais,
informação dos equipamentos, orçamentação, toda essa informação associada ao modelo BIM e, portanto, ao modelo tridimensional. E, portanto, esta informação toda constitui o Building Information Model, que nos permite ter um workflow de trabalho colaborativo, como dissemos há pouco, com toda a informação centrada neste modelo BIM. Aí é isso que aqui no slide se diz: toda a informação necessária à representação gráfica, os desenhos, à análise construtiva, à quantificação de trabalhos e tempos de mão de obra, desde a fase inicial do empreendimento até à sua conclusão, ou até mesmo ao processo de desmontagem do fim do ciclo de vida útil se encontra no modelo. Portanto, lá está toda a informação associada, como já referimos. Trata-se de uma construção virtual equivalente a uma edificação real, possuindo assim muitos detalhes no tocante à composição dos materiais de cada elemento, como portas, janelas, etc. Isso permite simular a edificação e entender o seu comportamento antes da sua construção real ter sido iniciada. Há aqui alguns aspectos que não estão aqui mencionados por espaço e por tempo, relativamente também ao BIM. Por exemplo, o fato de ser uma construção virtual permite-nos estudar soluções alternativas com grande facilidade. Permite-nos também estudar, dentro de cada especialidade, soluções que minorem os custos da estrutura e melhorem a performance da estrutura, nomeadamente em termos de isolamento térmico, em termos de acústica, etc. Podemos simular essas soluções previamente. E isso é uma das grandes vantagens também do modelo BIM. Também a compatibilização das várias especialidades se consegue fazer, o chamado Clash Detection, em fase inicial e, portanto, essa é outra das grandes vantagens da filosofia BIM, do workflow de trabalho BIM. Temos aqui, digamos que, duas realidades desfasadas. Foi colocado aqui este slide de propósito para fazer pensar um pouco nestas duas realidades. Temos como estamos a fazer modelos de edifícios hoje em dia. Okay? Hoje em dia a maior parte dos arquitetos e dos gabinetes trabalham com modelos tridimensionais. Okay? Já ninguém desenha só em AutoCAD, não desenha só linhas, trabalham sim com objetos, com modelos tridimensionais. E depois, do outro lado, temos as soluções de medição que se utilizavam com o AutoCAD, que são as soluções de medição, e aqui neste caso até o Midplano, que continua a fazer medição em 2D, poderia fazer a medição em 2D sem qualquer problema, mas já tem hoje em dia também a medição BIM. E, portanto, estamos a fazer medições sobre elementos de plantas, elementos de cortes, elementos de alçados em 2D, como se estivéssemos ainda a desenhar em 2D. E, portanto, torna-se evidente, olhando para estas duas imagens que aqui estão, estas duas figuras, que há que modificar este processo de trabalho, porque o processo de trabalho não é lógico. Por um lado, temos um modelo que já não é um modelo de linhas, e a medição está a ser feita sobre esse modelo de linhas, temos um elemento tridimensional que é rico em informação de medições exatas, porque são medições paramétricas do próprio elemento geométrico, e que não está a ser aproveitado porque continuamos a medir em 2D. Além disso, temos o trabalho adicional de ter que gerar todos estes desenhos 2D para a medição poder ser realizada. Outro problema é a questão dos erros de medição, uma vez que o vínculo entre os desenhos de linhas que foram gerados do Building Information Model e aquilo que é o projeto dinâmico do modelo tridimensional, que pode ir sofrendo alterações entretanto, não é muito eficaz. E, portanto, o que é que irá mudar? Nós não vamos voltar para trás a nível da modelação. A modelação vai passar a ser tridimensional e cada vez mais eficaz essa modelação tridimensional. Portanto, o que tem que mudar é, efetivamente, o método de medição das nossas estruturas. E quem diz medição, diz de orçamentação por consequência. Okay? A partir do momento em que temos as quantidades e que temos um programa como o Gesto Orçamentos, que tem uma base de dados com todos os preços compostos, preços simples, das nossas unidades de obra, dos nossos artigos, é uma questão de vincular uma informação com a outra, como iremos ver. E, portanto, será efetivamente do lado direito que as coisas vão ter que evoluir, que aos poucos e poucos vamos ter que passar desta medição 2D para a medição tridimensional dos modelos
tridimensionais, tirando partido de toda a informação paramétrica que eles contêm. Ora bem, como eu disse, eu não queria, numa fase inicial, massacrar-vos com muita teoria. Vamos deixar isso para depois para a parte após a demonstração de funcionamento das ferramentas, do GEST, orçamentos, mais o MIDPlan. E, portanto, eu vou só agora fazer a apresentação da solução BIM da Artec e fazer a demonstração de como seria hoje em dia trabalhar com um modelo tridimensional para fazer a orçamentação de um edifício que aqui vamos utilizar. Ora, vamos então conhecer a solução BIM da Artec. Desde já, fazer aqui um ponto histórico interessante. A Artec, nos anos 90, e eu já sou dessa altura, portanto já levo aqui uns anos nesta casa, desde os anos 90 que trabalhava com uma ferramenta, que eu cheguei a trabalhar com ela, o chamado Artec Studio, que contemplava o TriCalc na área de estruturas, o GEST orçamentos, mais o MIDPlan na área de orçamentação, e tinha um software chamado ArtCAD, que era, como vocês estão a ver pelo nome, um Computer Aided Design, portanto um programa de CAD, só que era um programa de CAD 3D, ou seja, ele trabalhava com modelo tridimensional e tirava os desenhos 2D a partir do modelo tridimensional. Ou seja, a tecnologia que é hoje utilizada no TriCalc, a tecnologia toda de modelação tridimensional, existia ou teve origem naquilo que era o ArtCAD, que fazia já, inclusive, renderizações e tirava já as quantidades desse modelo. E funcionavam de forma integrada, portanto, o ArtCAD recebia a estrutura do TriCalc e enviava também informação para o TriCalc e, ao mesmo tempo, dava as quantidades para o GEST de orçamentos, tal e qual como o TriCalc. E, portanto, tínhamos aquilo que era já, o que é hoje a filosofia BIM, implementada neste Artec Studio da altura. E, portanto, tínhamos já a experiência dos métodos de trabalho necessários para compatibilizar estas três áreas. Entretanto, a Artec, por opções comerciais, deixou, digamos, o ArtCAD em stand-by e, portanto, a evolução do ArtCAD parou há uns anos atrás e apostámos no desenvolvimento do TriCalc, no desenvolvimento mais forte do TriCalc e também numa grande evolução do GEST orçamentos mais MIDPlan a nível das suas capacidades. Esta situação, durante uns anos, foi uma situação em que não havia, portanto, ligação com a parte da arquitetura, até que surgiu o BIM, a filosofia BIM e o formato IFC, que veio potenciar novamente a Artec em entrar com uma solução global, uma solução de modelo único da parte de estruturas, com a parte de orçamentação desse modelo estrutural e com ligação aos softwares como o Revit, como o Archicad, como o Bentley, que eram modeladores tridimensionais de arquitetura. E isso passou a ser feito através do formato IFC, que é um formato aberto e que todas as software houses têm acesso para trocar informações em ambiente OpenBIM entre essas aplicações. E, portanto, esse passou a ser o cenário de entrada da Artec logo no início, nos primórdios do IFC na tecnologia BIM. Hoje em dia temos já bastante experiência nesta área e sabemos, inclusive, as dificuldades que existem nas compatibilizações de arquiteturas com estruturas com arquitetura, com a parte de orçamentação e temos desenvolvido ferramentas cada vez mais eficazes no reduzir dessas dificuldades de passagem de modelos de software para software. Ora bem, então vamos conhecer um pouco melhor o BIM in Action by Artec. E vamos começar por conhecer o edifício que vamos aqui exemplificar com os softwares da Artec para a realização de um orçamento. Ora, o edifício é um edifício que aqui está, um edifício de 4 pisos, está modelado com algum nível de pormenor, inclusive inclui-se uma parte de estruturas para ligação com o TriCalc. Não vamos ver isso hoje, vamos centrar-nos só na parte da orçamentação, mas inclui-se isso também neste modelo. E, portanto, está aqui um modelo tridimensional que tem algum nível de detalhe. Isso é uma definição importante do BIM Information Model, o nível de detalhe dos modelos, que iremos ver mais à frente, depois quando voltarmos à teoria. Mas, portanto, este vai ser o edifício que nos vai servir para fazermos o nosso orçamento detalhado deste edifício. Então, como é que funciona
a medição BIM sobre, da solução Gesto Orçamentos mais Midplan sobre estes modelos tridimensionais. Ora bem, há duas formas que nós gostamos de destacar como sendo diferenciais, que é a medição BIM através do método direto, que é o que está aqui neste slide, e depois vamos ver a medição BIM através das zonas do edifício. Ora bem, a medição direta assenta naquilo que é a ligação que pode existir entre um objeto tridimensional do nosso modelo tridimensional, imaginemos uma porta, e aquilo que é um artigo do orçamento. O artigo de colocação de porta de entrada do edifício, vamos chamar o edifício exemplo. Ok? E, portanto, nós podemos criar um código, uma classe para esse artigo, dizer que esse artigo entra logo no capítulo 2.1 do nosso orçamento, por exemplo, e que será o artigo 2.1.1, e, portanto, sempre que aparecer uma porta de entrada no nosso modelo BIM, uma porta de entrada do edifício tridimensional, automaticamente o Gesto Orçamentos e o Midplan vão ler o número de quantidades dessas portas e vão criar o orçamento baseado nesse artigo, e esse artigo há de ter um preço composto, que é a colocação da porta, que há de ter mão de obra, há de ter a própria porta, há de ter material acessório na sua composição. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é estabelecer uma relação, e é isso que mostra a imagem da direita, uma relação entre aquilo que é um objeto tridimensional do nosso modelo BIM e um ou mais artigos do meu orçamento. Porque, por exemplo, se for um objeto do tipo que aqui está representado, uma parede com uma janela, nós vamos ter não um artigo gerado, mas vários artigos. Por exemplo, os metros quadrados de alvenaria de tijolo com face à vista. Vamos ter os painéis de isolamento térmico no interior da parede, vamos ter a parede interior de tijolo oco duplo, vamos ter a pedra natural de remate, ok? E depois, na janela, vamos ter a janela, duas portas oscilobatentes, vamos ter o vidro duplo e vamos ter a pedra artificial para verte águas ali definido. E, portanto, ele ao encontrar estes modelos, esta parede com esta janela, ele irá automaticamente ler as quantidades que lhe interessam para cada uma destas informações. Reparem que para certos elementos o que conta é os metros quadrados, para outros é o metro de comprimento, outro é a altura vezes o comprimento. Aqui para uns interessa a largura, para outros interessa a altura, ok? E, portanto, ele vai ler das características paramétricas do objeto a informação de medição que lhe interessa para cada um dos artigos que vai gerar no orçamento. Parece complicado, mas é feito de uma forma extremamente simples e rápida dentro da solução Gesto Orçamentos mais Midplan. Ora bem, então vamos exatamente, já antes de passar para isso, explicar o segundo método. O segundo método assenta numa situação ainda mais interessante, que é assim. Se nós pensarmos no primeiro slide, tivemos a ver, vocês poderão pensar assim, então quer dizer, eu só posso começar a ter uma estimativa de custo do meu edifício quando tiver o edifício todo modelado. Ora bem, em princípio, se fôssemos pelo método direto, seria essa, normalmente, o pensamento correto e, se calhar, até a situação com que nos encontramos. De qualquer modo, nós, nas classes Midplan, temos a possibilidade de ter classes, e quando eu digo classes são artigos com preços simples e preços compostos associados que se podem vincular a objetos, como vimos anteriormente, mas também a zonas do edifício. E, portanto, nós no Midplan temos a possibilidade de trabalhar com as zonas do edifício. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso modelar, pura e simplesmente, o grosso do meu edifício, digamos, paredes, lajes e pouco mais, digamos, e definir as áreas dessas zonas, onde é que são as casas, onde é que vão ser as casas de banho, onde é que vai ser a sala, onde é que vão ser os quartos, onde é que vai ser a despensa, onde é que vai ser a cozinha, e, portanto, haver no Midplan essas classes, inclusive a casa de banho do tipo 1, a casa de banho do tipo 2, a casa de banho do tipo 3, uma mais pequenina, outra com maior área, uma com tipo de acabamento, outra com tipo de acabamento. E isso permite-me fazer um modelo tridimensional do edifício ainda muito simples, com um nível de detalhe muito baixo, mas como já tenho identificadas as zonas, e as zonas têm perímetros, têm áreas, têm alturas, têm larguras, eu posso desde logo
com essas classes mid-planos, a obter uma estimativa de custo da minha estrutura. Okay? Portanto, numa fase inicial, eu consigo logo começar a ter uma ideia global do custo do meu edifício. E, portanto, depois poderei, com o continuar da modelação, ir aprofundando melhor esse orçamento com mais detalhe em função dos elementos que vai introduzindo. Mas tenho já, desde o início, um orçamento estipulado, um orçamento obtido a partir de um modelo tridimensional logo numa fase inicial e que depois pode ir sendo trabalhado. Isto também evita que nós tenhamos que modelar tudo, ou seja, eu não preciso de modelar todas as tomadas, todos os fios da eletricidade, todos os canos da canalização, porque posso utilizar estas classes mid-plano que, a partir de um objeto ou de uma zona, podem gerar vários artigos e conter lá vários preços compostos. Ora bem, muito bem, chega de falar, vamos ver então os nossos softwares a trabalhar. E vamos começar efetivamente por aquele que é o primeiro, que é a utilização do mid-plano para fazer uma medição IFC. Nós podíamos abrir aqui um orçamento já feito, um orçamento novo, e podíamos abrir até 10 desenhos em DWG, ou seja, linhas, e medir em 2D. Mas o que nos interessa é a medição IFC, a medição sobre modelos BIM. E, portanto, o que nós vamos fazer normalmente é abrir o ficheiro IFC. Eu vou abrir aqui o ficheiro do edifício exemplo, ok? E vai-nos aparecer então aqui o nosso edifício importado, ok? Dentro do mid-plano. Para vos dar uma ideia deste edifício, eu vou abrir aqui um visualizador BIM, ok? Que é um visualizador gratuito, BIM Vision, que está disponível na internet e que tem exatamente o edifício que nós estamos a medir hoje. E reparem que eu tenho aqui toda a informação associada a esse edifício. Reparem, por exemplo, que se eu escolher aqui um espaço que se chama sala de jantar, e ele passou para aqui, já agora vamos aqui fazer uma pequena modificação na representação aqui do edifício, afastar um pouco os pisos. Reparem que ele reconheceu a sala de jantar e convívio como sendo esta zona que aqui está. E, portanto, esta zona que aqui está tem uma série de informações. Tem a altura, tem comprimento dos perímetros, tem a largura combinada das janelas, a largura combinada das portas. Portanto, é um elemento paramétrico que tem cá dentro muita informação, ok? E essa informação pode ser utilizada logo para obter as quantidades e para depois ser utilizado para a parte de orçamentação. E, portanto, o que o mid-plano vai fazer é efetivamente ler toda esta informação, que aqui está estruturada, representada estruturada e aqui no modelo 3D, ler toda esta informação para poder associar as suas classes e exportar o orçamento para o software Gesto Orçamentos. Vamos ver como. Portanto, cá está, ele abriu o edifício. Eu agora vou configurar aqui um bocadinho as janelas para vocês poderem perceber melhor o que é que aconteceu. Portanto, neste momento, o mid-plano o que fez foi, vamos aqui colocar em destaque o edifício tridimensional também, o que ele fez foi ler efetivamente toda a informação que constitui o nosso modelo tridimensional. Ele encontrou vigas, encontrou objetos que não estão definidos como algo em especial que aqui está referido, encontrou janelas, ok? Vou aqui selecionar uma janela, reparem que é esta janela que aqui está, ok? Encontrou paredes exteriores, paredes divisórias, portas de passagem, ok? E todas elas têm uma classe que foi atribuída no modelo BIM. É um código que se atribui quando se faz a introdução destes elementos aqui, que já podem existir na base de dados do próprio programa que utilizam, o Archicad do Revit, ou que podem ser introduzidos até agora aqui no mid-plano, se assim quiser. E, portanto, esse código depois é o código da classe mid-plano. E o que é que a classe mid-plano contém? Por exemplo, no caso da janela, nós selecionamos aqui a janela 002, que é aquela janela que ali está. Okay? E essa janela é da classe MV1 do mid-plano. Okay? Já agora reparem que é aquela janela e não outra, porque os ficheiros IFCs têm um código único. Okay? E, portanto, este código é o código daquela janela, não da janela do piso de cima, não da janela que está do outro lado, mas daquela janela em específico. Podem haver 100 janelas iguais, vão haver 100 códigos diferentes. Okay? Cada elemento do nosso modelo BIM tem um código e, portanto, é por aqui que o mid-plano vai ler essa informação. E, portanto, esta é a janela número 2, só existe uma janela, aquela que ali está, e depois ele tem aqui o volume, a área, e ele recolhe todas estas informações paramétricas. Ok? E depois ele utiliza estas informações todas ou não, ou utiliza só aquelas que necessitam.
Então, o que é que a classe MV1 do Midplan diz? Essa classe MV1 do Midplan diz, e eu vou abrir aqui um bocadinho mais, que vamos criar um orçamento para este elemento que aqui está, para esta janela que aqui está, que no capítulo 12 como pedra artificial, no capítulo 14.1, ou melhor, no artigo 14.1, janela deslizante de alumínio, e no capítulo 16 dos vidros, vidro duplo. E, portanto, para a janela deslizante ele só precisa das unidades, é uma janela deslizante. Para o vidro duplo ele tem ali os comprimentos e a altura do vidro, 1,5 m por 1,5 m, ok? E para a pedra artificial ele tem a largura e, portanto, é essa largura que vai ser assumida para as medições. Portanto, de toda a informação paramétrica que existe na janela, a classe Midplan diz que vamos criar no orçamento 3 artigos com estas medições que aqui estão e com estes preços que aqui estão. E depois, se nós fôssemos agora ao gesto orçamentos ver este preço seria o preço da pedra artificial e da sua colocação em obra. Este preço seria o preço do vidro duplo e este preço seria o preço da janela deslizante e da sua aplicação em obra. Portanto, seriam preços compostos e com isso nós conseguíamos um orçamento detalhado desta janela contendo 3 artigos. Okay? E, portanto, estamos a ver que o Midplan, com as suas classes, e essas classes Midplan são diferenciais em relação muito do software BIM que existe atualmente, permite ter um nível de detalhe no orçamento que não é só a soma dos elementos tridimensionais que existem no modelo. É muito mais do que isso, uma vez que nós podemos associar a um único objeto vários artigos e recolher várias medições, e também as zonas, como vimos há pouco, a cozinha, ao quarto, etc., também vários artigos ao mesmo tempo. De referir que depois aqui o Midplan tem uma série de funcionalidades que vocês podem experimentar e visualizar, que é a possibilidade de andar, a navegar aqui pelo nosso modelo e visualizar onde é que estão os elementos, a possibilidade também de ativar aqui a função de clicar ali no elemento e obter aqui onde é que ele está nas medições e que artigo é que ele vai desencadear no orçamento. Ok? Portanto, vejam o nível de funcionalidade que já se obtém com este Midplan. Vocês conseguem controlar toda a informação que está incluída nas medições que foram retiradas e no modelo tridimensional. Podem também utilizar filtros de visualização que permitem ativar ou desativar os vários pisos que ali estão representados. Por exemplo, se eu quiser ver só o resto de chão, eu posso chegar aqui, ir desativando a informação até chegar ao resto de chão e, portanto, agora clico ali naquela viga e quero saber onde é que está a viga, é aquela que ali está e estão ali as características da viga e vai dar betão para armar e aço nervurado para essa viga nos artigos 5.2 e 5.3 do meu orçamento, com os preços que ali estão associados. Okay? E, portanto, o Midplan gera toda esta informação recolhida do modelo BIM, tem a sua base de classes, e estas são as classes do Midplan, eu já vou mostrar aqui mais em pormenor estas classes, e linka as duas informações, através de um código que venha já inserido no modelo BIM para as zonas ou para os modelos tridimensionais, ou fazendo a atribuição direta aqui no Midplan. E como é que se faz uma classe Midplan? De uma forma bastante simples. Eu chego aqui, tenho aqui uma árvore, em que eu posso introduzir novos elementos, ok? E por exemplo, vigas, eu vou ver o que é que eu tenho aqui de vigas. Tenho já vigas de betão armado, tenho vigas de betão pré-fabricado, aliás, tenho vigas de madeira, tenho vigas de alumínio. E se quisesse criar uma nova classe Midplan, por exemplo, sei lá, agora apanharam-me despercebido que tipo de viga, sei lá, uma viga de bambu, mas já não encontro assim outra situação, poderia criar aqui a classe viga de bambu e dizer quais os artigos que ele iria gerar e que preços associados. Mas vamos aprofundar um pouco melhor, por exemplo, a viga de betão armado. Se eu clicar aqui, eu vejo que tenho uma imagem para ilustrar, por exemplo, na viga de betão armado a imagem não tem grande utilidade, mas, por exemplo, se for no tipo de puxador da porta, ou no tipo de porta, ou no tipo de móvel de casa de banho, a imagem aí poderá nos ajudar a selecionar logo os preços, os artigos que nós queremos incluir no orçamento. E, portanto, a viga de betão vai gerar só dois artigos na parte de betão para armar em vigas
no botão para armar em vigas, em volume, precisamos dos metros cúbicos, e o aço de nervorada, em volume vezes o número de unidades, vezes o peso do aço, ok? Porque o preço que aqui está associado é quilos de aço, ok? E, portanto, esta vai ser a contribuição, quando ele ler as vigas de botão armado, vão ser os artigos e vão ser as medições que ele vai enviar para o orçamento e associar estes preços do gesto de orçamentos. Se formos às zonas, temos aqui as zonas e temos aqui vários tipos de casas de banho. WC com sanita, duche, chão em granito, azulejos nas paredes, tal. Aqui outra situação, e o outro tipo, o H1, 2 e 3, que podem ser ilustrados com imagens. Okay? Cá estão as imagens e, portanto, vocês poderem selecionar mais rapidamente o tipo de casa de banho que quer. E reparem que nas zonas, o tipo de artigos que são gerados é muito mais extenso do que quando selecionamos um modelo tridimensional. Okay? Mas permite-nos, com isso, fazer um orçamento muito detalhado, ou uma estimativa muito detalhada, logo numa fase inicial da obra, como eu vos disse há pouco. Do projeto, peço desculpa, da modelação BIM, porque quando nós estamos a fazer o modelo BIM ainda só temos lajes, paredes, portas, aberturas de portas e janelas e pouco mais, eu já posso criar as minhas zonas, a zona do WC, a zona da sala, e com isso criar logo um orçamento baseado nestas classes que aqui estão, na classe H1, H2, que tem toda esta informação lá dentro. E depois de ir gerindo o orçamento, consoante vamos aumentando o grau de complexidade do meu modelo BIM. E, portanto, cá está pavimento de granito, precisamos da área, azulejos, precisamos do perímetro vezes a altura, acabamento em gesso no teto, precisamos da área, e por aí fora vamos ter aqui tomadas elétricas umas, pontos de luz com interruptor 2, canalização em WC, unidades, quantas canalizações são, será só uma, e depois temos aqui uma canalização completa, ok, no preço composto, e, portanto, temos por aí a classe mid-plano aqui toda definida, ok? Eu peço que não liguem as vossas câmaras, senão vocês ficarão gravados na sessão, para a vossa privacidade. Não liguem nem microfones nem câmaras de vídeo, ok? E, portanto, poderemos aqui ter então a informação das classes mid-plano colocadas em base de dados. Isto tem vários tipos de visualização, pode ser uma visualização mais descritiva, ok? Ou pode ser uma visualização mais gráfica, e essas classes mid-plano então serem utilizadas para fazer o orçamento. Ora bem, quando eu tenho as classes já definidas, o que eu tenho que fazer é apenas abrir o ficheiro IFC como nós fizemos e ele lê isto. E eu depois posso confirmar algum aspecto, mas a seguir o que eu tenho que fazer é exportar o ficheiro para o gesto. E então posso exportar de duas maneiras, medindo tudo e substituindo todas as linhas de medição, se houver já linhas de medição, substituí-las, ou se isto fosse uma segunda medição de uma primeira medição de parte do edifício, poderia adicionar inclusive linhas de medição. Portanto, pode ser a medição total do edifício ou pode ser um acréscimo a uma parte do edifício que já foi medida. E, portanto, ele vai exportar isto para o nosso gesto orçamentos. Okay? Ora bem, vamos então agora conhecer o gesto de orçamentos. Temos aqui o nosso gesto de orçamentos. E o gesto de orçamentos acaba por ser um software de gestão de grandes quantidades de informação. E essas grandes quantidades de informação começam por ser, evidentemente, em primeiro lugar, os preços que vão ser utilizados na nossa empresa para fazer orçamentação. Portanto, temos aqui este exemplo, mas poderíamos, por exemplo, abrir aqui uma outra base de dados e visualizar aqui outra base de dados diferente. Okay? Está dividida em preços compostos, mão de obra e equipamentos, preços simples, resíduos de obra, taxas de resíduos, segurança e higiene, okay? E, portanto, dentro de cada um destes ramos existem várias situações. Por exemplo, as fundações, a estrutura, as fachadas, as instalações. Por exemplo, tivemos a ver há pouco as instalações de água. Podemos vir aqui a canalizações e cá está uma canalização, tipo tubagem de cobre, tal, podemos ter aqui essa situação aqui definida, com os textos de descrição, com imagens, com os rendimentos, com toda essa informação. E, portanto, o que o gesto tem é toda esta base de dados que pode ser importada de Excel, pode ser utilizada no SINAPI, no Brasil, por exemplo,
informação que venha traduzida do Uniclasse, do Omnia, dos critérios de nomenclatura adotados para a área da construção. Mas, portanto, vocês também podem e devem criar a vossa base de dados com a vossa informação e com aquilo que a vossa empresa faz, porque não interessa ter aqui uma base de dados com milhões ou milhares de preços, quando a maior parte deles para vocês não tem significado nenhum, é só peso que está na vossa base de dados, porque vocês não realizam esse tipo de atividades. Okay? Portanto, podem fazer a importação de Excel e depois criar aqui uma estrutura de árvore para organizar a vossa informação. Ora bem, então o que é que eu teria que fazer no gesto de orçamentos? Era basicamente abrir o edifício exemplo BIM que veio do Midplan. E portanto, quando eu fizer isso, vai-me aparecer isto. As medições realizadas pelo Midplan, okay, que estão aqui, já vou abrir aqui a janela, okay, associadas aos tais códigos dos preços simples e dos preços compostos. Okay? Portanto, está aqui um preço simples, pedra grés, e está ali um painel de azulejos que é um preço composto. Okay? Folhas amarelas, preço composto, simples, preços simples. E, portanto, está aqui construído o meu orçamento detalhado. Nós vimos algumas situações há pouco. Vamos aqui abrir alguns destes elementos. Por exemplo, o botão para o aço nervurado para armar os nossos elementos. Está aqui a medição. E, portanto, eu tenho aqui a medição das vigas e dos pilares do resto de chão. Okay? E reparem que vem o tal código IFC associado a cada um destes elementos. Okay? Aqui estão eles. E vocês podem dizer assim, isso tudo é muito bonito, mas como é que eu sei que isso efetivamente vem do modelo tridimensional? Porque eu, a qualquer altura, posso, no gesto de orçamentos, pedir para abrir, okay, o meu modelo tridimensional. E posso, desta forma, verificar que o aço está a ser utilizado em todos os pilares e todas as vigas daquele piso. Okay? Portanto, nós hoje em dia, colocamos dentro do programa de orçamentação a gestão do modelo BIM, do modelo tridimensional. E, portanto, se eu selecionar aqui outra linha, por exemplo, vamos aqui escolher a linha da laje maciça. Okay? Da parede divisória, a laje maciça apareceu ali, agora escolher a das paredes divisórias. Ali estão as paredes divisórias. E todas aquelas funcionalidades que vimos há bocado podem ser utilizadas. Por exemplo, eu vou aqui tirar todos os pisos e deixar só o resto de chão. E então tenho a certeza, ali é a sala, aquilo é parede aberta, tenho a certeza que todas as minhas paredes divisórias foram medidas, foram incluídas no modelo tridimensional. É natural porque o processo é automatizado, passou pelo Midplan, do modelo tridimensional para o Midplan e aqui para o gesto de orçamentos. Mas mesmo assim eu quero saber mais em pormenor as minhas medições. Então eu tenho a possibilidade de abrir aqui a minha medição, realizada pelo Midplan e trazida aqui para o gesto, e ter acesso aos parciais das medições. E portanto eu clico aqui na primeira linha, então que parede é esta? É aquela. Muito bem. E que parede é esta? É a outra que apareceu ali ao lado. Ok? E portanto eu posso conferir todo o meu orçamento, todas as medições do meu orçamento diretamente no programa de orçamentação. Ok? E este vínculo nunca fica perdido. Eu posso até mudar o preço, não sei, parede divisória de 12 cm, mas, não era, enganámos, vamos mudar aqui o preço. E muda-se o preço para parede divisória de 15 cm ou 19 cm, aquilo que quisermos. Ok? Mas tudo isto continua a ser verdade e nada muda. Só muda é o preço associado e a composição associada, o material associado. Ok? Portanto, nós podemos ir acertando, conforme o modelo BIM vai evoluindo, o orçamento, e também podemos ir aqui conferindo e modificando alguma classe que estivesse mal associada diretamente aqui no nosso orçamento. Okay? De referir que estes preços depois têm muita outra informação associada, mas não vamos entrar nisso, hoje vamos centrar-nos na questão BIM, mas podíamos ter aqui imagens, catálogos, enfim, fornecedores deste tipo de trabalho, de construção deste tipo de paredes, etc. Ora bem, já agora referir, também funciona ao inverso, portanto eu poderia chegar aqui e dizer o seguinte, olha, eu quero saber onde é que esta viga está, e portanto, ao clicar no elemento viga, nós tínhamos a possibilidade, ok, espero não estar aqui a fazer as neiras agora aqui com este modelo, de saber diretamente no orçamento onde é que aparecia essa situação. Vamos aqui escolher outro elemento, este elemento de janela.
se eu conseguir apanhá-lo, reparem o que é que aconteceu. Ele saltou aqui para a colocação de vidro isolante, que é um dos elementos gerados pela janela. Okay? E se formos por aqui abaixo, e continuássemos a clicar ali na janela, iria efetivamente, agora estamos ali com outra janela, agora cliquei no outro sítio, fomos ali para a viga, o rato não me está a ajudar muito, poderia ir vendo, já agora aqui na árvore também, a janela, e poderia ir vendo os diferentes elementos gerados para aquela janela. Portanto, dentro do próprio programa de orçamentação, nós colocamos praticamente um software BIM para nós trabalharmos o nosso orçamento e confrontarmos sempre a informação com o modelo tridimensional. Quer do orçamento para o modelo tridimensional, quer do modelo tridimensional para o orçamento. Okay? Ora bem, e não parámos por aqui. Porque, uma vez que temos aqui toda esta informação e já tínhamos, em função dos 2D, desenvolvido outras partes do programa, fomos fazer o mesmo agora com os modelos BIM. Nomeadamente, nós já tínhamos a possibilidade de ter diagramas de Gantt. Muito bem, os diagramas de Gantt funcionavam a partir do orçamento. Agora também podem funcionar a partir do orçamento, mas com uma vantagem. Eu posso incluir no meu diagrama de Gantt o faseamento construtivo da obra. Porque eu sei o que é que está a ser feito em cada altura, o que é que já foi feito e o que é que já foi feito a que elementos tridimensionais é que correspondem. Okay? Ora bem, é isso que nós voltamos aqui aos nossos slides. Ora bem, aqui nos nossos slides eu tenho basicamente aquilo que nós estivemos a ver agora live, que é um artigo selecionado, parede dupla, que tem estas medições lá dentro, existem estas paredes daquele tipo, ok? E que é este artigo que aqui está e que é aquele elemento que ali está, no modelo BIM. E os códigos, codificação desta base de preços, desta base de dados, pode estar segundo a norma Uniclass, segundo a norma ORNIA americana, segundo a SINAPI, da base SINAPI do Brasil, segundo os códigos do PRONIC de Portugal, porque a codificação da base de dados é livre. Portanto, eu posso fazer a codificação da base de dados de acordo com qualquer um das nomenclaturas das unidades de obra que se queiram utilizar. Okay? Portanto, este slide representava efetivamente aqui um bocadinho mais detalhado o artigo do orçamento, está ali, que depois tem aqui as suas medições e esta linha de medição corresponde àquela parede que ali está. Okay? E, portanto, aqui outro tipo de visualização, o orçamento visualizado em árvore, em que escolhemos o estuque e guarnição de gesso que pertence a estes quartos que aqui estão. Selecionamos duas linhas que correspondem ao quarto e à cozinha. Aliás, está ali identificado bem quarto e cozinha. E o estuque e guarnição de gesso vai ter, então, o oficial, o de estucador, o servente, vai ter um guarda-corpos ou guarda-vidros plástico de metal e vai ter pasta de gesso negro e pasta de gesso branco, por sua vez, são preços compostos que terão lá a sua composição e aqui o seu texto de descrição. Portanto, orçamento detalhado a partir do modelo BIM e com linkagem da informação entre o modelo BIM e o software Gesto Orçamentos. Então chegamos a esta parte, à parte em que eu posso ir aos meus diagramas de Gantt, como eu tenho os rendimentos, ou seja, quanto é que demora cada atividade a fazer um metro quadrado ou um metro cúbico, aquilo que for, e tenho as quantidades para fazer, eu sei quais os tempos que vou demorar para fazer cada quantidade. Depois posso mexer nas equipas, etc., para reduzir esses tempos, mas tenho essa informação. E se tenho essa informação e cada uma dessas linhas de medição, cada um desses artigos corresponde a uma zona ou a um objeto tridimensional, eu vou conseguir saber o que é que está a ser feito. E, portanto, os faseamentos construtivos e até fazer um vídeo com o faseamento construtivo, selecionando as datas, eu vou conseguir saber a 17 de fevereiro de 2017, semana 51, como é que a minha obra supostamente irá estar. E, portanto, é isso que eu tenho a possibilidade de fazer agora aqui. Eu vou começar a fechar daqui caixas de diálogo, senão vamos ficar aqui com o computador com os recursos um bocado gastos, não é um melhor computador e estamos a fazer a emissão, a gravação, etc. E, portanto, vamos aqui aos diagramas de Gantt. Okay? Temos a possibilidade então de abrir o diagrama de Gantt, aqui está ele, baseado no nosso orçamento. Eu vou abrir aqui a janela do orçamento que está ali um bocadinho escondida. Tem os predecessores, tem os sucessores, os tipos de vínculos, podia ter ali atrasos, pode ter as datas de início, as datas de fim, as durações, poderei mexer em tudo isso, ok? Mas automaticamente ele já criou, em função desta sequência, as durações estimadas para a obra. E cá está a possibilidade de ter aqui dentro, outra vez, eu fechei, vou ter que abrir outra vez, o meu modelo tridimensional BIM.
e posso ter uma coisa ao lado da outra. Okay? Eu agora vou tirar daqui a árvore, não preciso da árvore para ganhar espaço. Okay? Vamos meter o modelo BIM para ali e vamos diminuir também aqui a informação. E portanto, quando eu chegar ali àquela data, é isto que está previsto. Okay? E se eu andar mais para a frente, chegar a esta data, é isto que está previsto. Estar feito. Ok? E portanto, eu consigo assim, para já entrar na parte de planeamento, através do diagrama de Gantt e mexendo aqui nessas situações, mas consigo também acompanhar essa informação de informação visual obtida do modelo BIM. Okay? Pode-se inclusive gerar sequências de imagens ou gerar um vídeo com o fazimento construtivo dia a dia da nossa obra. Eu não vou fazer, estamos aqui a perder tempo com uma animação. Cá está, fazimento construtivo com base no nosso orçamento vai aparecendo aqui. De referir que quem queira funções de planeamento ainda mais avançadas tem sempre a possibilidade de exportar esta informação para o MS Project, Programa por Excelência para Planeamento, e trabalhar lá essa informação. De qualquer modo, aqui já tem a ligação com o BIM e pode também tirar vantagem dessa informação. Okay? Ora bem, vamos voltar aos nossos slides. Isto tem sido uma corrida, mas vamos continuar. A parte de fiscalização através dos autos de trabalhos realizados. Nós temos a possibilidade de criar autos de medição a partir do orçamento. Temos aqui a informação dos trabalhos todas que são para realizar. Eu posso rapidamente fazer autos de trabalhos de cada um dos meses a partir das medições iniciais. Então eu posso fazer medição linha a linha de medição, a linha número 1, a linha número 2 das medições parciais do meu artigo. Posso fazer medições por percentagens, 50% da demolição de paredes está efetuada, por exemplo. Okay? Posso também colocar um modelo BIM aqui ao lado. E com isso eu posso, por exemplo, ir verificando, olha, esta parede está feita, vamos dar esta parede como concluída. Esta parede também já está concluída, vamos dar como concluída. Esta porta já está colocada, vamos dar isto como concluído. Portanto, também posso utilizar o modelo BIM para fiscalizar em obra, para conferir o que é que foi feito efetivamente em obra e gerar assim os meus autos, ou conferir os meus autos de trabalhos como empreiteiro. Okay? No gesto de orçamentos, além de podermos ir gerando essa informação mês a mês, informação que pode ser parcial ou autoacumulado, conforme queira, mas em Portugal normalmente é o parcial que se utiliza, essa informação vai permitir-nos também ter aqui umas colunas que mostram o estado atual da obra. O que é que já foi feito na totalidade, o que é que falta fazer em outros artigos, o que é que falta ainda por iniciar. E se houvesse trabalhos a mais, também já estariam aqui identificados os trabalhos a mais. Okay? Portanto, a janela onde são representados os autos de medição do mês 1, do mês 2, do mês 3, tem também colunas que nos permitem saber o estado atual da obra, quer em valor de medições, quer em valor monetário. Okay? Ao fim e ao cabo, acabamos de ficar aqui com um histórico analítico da obra, o que é que estava previsto e o que é que aconteceu no mês 1, o que é que aconteceu no mês 2, o que é que aconteceu no mês 3 e o que é que falta acontecer ainda. E o que é que já aconteceu também, o que é que já está realizado. Okay? E isso tudo com o apoio visual do modelo tridimensional aqui ao lado. No mês 1 fez o quê? Aquela parede e aquela. No mês 2 fez o quê? Fez aquela parede, aquela porta, aquela janela, etc. Ok? Temos também essa possibilidade de fazer isto aqui no gesto orçamentos. Eu não o vou fazer, vou deixar esta parte para os vídeos que vocês podem ver no canal do YouTube e vou mostrar só mais um terceiro aspecto importante, este agora não do gesto orçamentos, mas já do gesto controle de custos. Ou seja, tendo eu aqui as quantidades que são necessárias de materiais e os trabalhos que são necessários realizar, eu posso aproveitar toda esta informação, eu espero que o meu computador não me deixe ficar mal visto agora. Ora bem, e deixou mesmo. Fiquei sem memória, já é costume. Vou aqui pedir para abrir novamente o meu gesto de orçamentos. Entretanto, como já não preciso do MidPlan, eu vou fechar daqui o MidPlan. Okay?
e vamos aqui abrir o nosso projeto. Ora bem, então eu tenho a possibilidade de ir à parte de controle de custos, ok? E a partir da parte de controle de custos eu posso controlar as entradas e os gastos de material, entradas e saídas de materiais, ok? Não tenho aqui nada lançado, portanto não vai ser possível mostrar-vos essa informação, mas fica aqui que nós podemos pedir aos fornecedores os materiais e registar tudo aqui e saber os saldos dos nossos fornecedores com os materiais. Podemos pegar nesses materiais e ir lançando para as várias obras, inclusive para os artigos da obra. Por exemplo, eu vou enviar o tijolo para aquela parede e para aquela parede. Na semana seguinte, no mês seguinte, eles vão fazer as paredes do primeiro andar, eu vou mandar os materiais para aquela parede e para aquela parede. E vou também controlar os gastos de pessoal e os gastos de equipamentos. Onde é que o Manuel Joaquim esteve a trabalhar na segunda-feira, na terça, na quarta, em que parte do trabalho. Foi naquela parede, naquela, enfim. Posso controlar toda essa informação aqui no gesto de controle de custos. Portanto, só essa informação que eu queria transmitir relativamente àquilo que é o controle de custos. Uma última imagem para esta parte mais dinâmica de demonstração, que é nós, a partir do modelo tridimensional, eu gostava de voltar aqui atrás para vos mostrar uma situação que pode ser interessante. Eu vou aqui colocar todos os dispositivos visíveis e vou abrir esta janela. Modelo tridimensional, informação paramétrica toda, sem erros, detalhada aqui no modelo BIM, tudo bem. E depois medição 2D sobre linhas, sobre desenhos que têm que ser retirados dali. Não bate certo, ok? Não bate certo. Depois, passar daqui para esta situação. Modelo BIM, orçamento detalhado. E já não digo só detalhado em quantidades, nem detalhado em composições dos preços, já não digo isso. Digo é que o orçamento pode ter inclusive um modelo BIM aqui dentro, com a representação do que é que foi medido em cada um dos artigos. Inclusive os códigos guide, se a gente quiser, os códigos únicos de cada um dos elementos aqui colocados. Ok? Há informação detalhada, orçamento detalhado e justificado. Ok? Portanto, é um caminho que tem que se fazer, possivelmente não se faz tudo do dia para a noite, isto é um passo, uma transição que tem que ser feita em todas as empresas, que tem que ser feita aos poucos, não é? Isto não é do dia para a noite, mas convém começar a ser feita o mais cedo possível, porque, como já perceberam, não vai haver volta atrás, não vamos passar a desenhar outra vez em 2D e fazer tudo em 2D. E, portanto, nós, na solução que propomos o gesto de orçamentos mais meio plano, nós já tínhamos a medição 2D, passamos a ter agora a medição 3D para dar a tal garantia de continuidade de transformação dos processos de trabalho dentro das empresas. E, portanto, foi isto que nós vimos aqui nesta demonstração. Ora bem, agora sim, já não fui muito chato, fiz uma demonstração mais dinâmica de início para manter o vosso interesse vivo. Agora vou dar-vos a explicação de como é que tudo isto, os modelos BIM funcionam e de como é que funciona por trás toda esta interligação entre os nossos softwares. Portanto, informação mais detalhada, mais técnica, mas também mais teórica relativamente ao funcionamento. Ora bem, para já, a quem é que interessa o BIM? Quem são os stakeholders do BIM? Temos aqui uma imagem que fala de arquitetos, de engenheiros, projetistas, orçamentistas, gestor de edificação, empresa construtora. Okay? E ainda mais pessoas, fornecedores, etc. Mas cá está, o BIM é um modelo de dados integrados a partir do qual as várias partes interessadas, tais como arquitetos, engenheiros, construtores, fabricantes, proprietários do projeto, podem extrair informações e gerar pontos de vista de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, para mim, que sou engenheiro de estruturas, não me interessa muito saber que tipo de, sei lá, que tipo de janela é que vão colocar, se vão colocar estouros térmicos ou não. Portanto, é informação que para mim está no modelo BIM, mas para mim não me interessa. Eu, quando estiver a fazer parte de uma equipa pluridisciplinar que trabalha em ambiente colaborativo sobre um modelo tridimensional no formato IFC e utilizando então a filosofia BIM, o que eu vou querer é saber onde é que estão as minhas lajes, onde é que estão as paredes, onde é que estão as aberturas, onde é que eu posso pôr pilares, onde é que eu posso pôr vigas, onde é que eu posso pôr paredes resistentes,
ok? Quais são os pés direitos, isso vem evidente do modelo tridimensional. E pode até o modelo BIM ter lá milhares de informações extras. Para mim, o que me interessa é isto. E então posso dizer, olha, ao modelador BIM, dá-me a informação que eu necessito para o meu projeto de estabilidade. E como a informação que eu preciso é quase a informação bruta do edifício, numa fase logo inicial, o modelador BIM pode-me dar a mim a parte para eu começar a fazer os meus trabalhos. E normalmente até há uma reunião prévia, o engenheiro diz logo, olha, vais modelar, coloca-me um pilar aqui, ali, uma parede resistente aqui, um núcleo de elevadores aqui, coloca-me isto. E, portanto, quando ele recebe, até já recebe o modelo com esses elementos. Depois pode modificá-los. As próprias ferramentas detectam as modificações e todas essas situações. Mas ele recebe já os elementos colocados logo pelo modelador BIM. Se não receber, também os pode introduzir dentro, por exemplo, do Trical. E, portanto, há aqui para já uma garantia de que o nosso projeto de estabilidade encaixa exatamente no projeto de arquitetura, porque veio de lá. Em 3D, eu não mexi em nada, veio de lá, os pilarzinhos, etc. Se mexer, evidentemente, posso correr o risco de não caber. Mas se tudo foi bem definido na primeira reunião e vieram os elementos, está tudo bem. Okay? E depois eu faço o meu dimensionamento, o Trical que já faz o detalhamento 3D das armaduras dos pilares, das vigas, das sapatas, etc. E posso devolver esse projeto já em modelo 3D também para o modelo BIM, para o formato IFC. Okay? Isto para mim de estruturas. Para os térmicas irão precisar de outras informações. O de MEP irá precisar de outras informações. Ok? E, portanto, daí dizermos esta parte de cada um extrai a informação e gera o ponto de vista que lhe interessa de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, eu não vou estar a incluir na parte de estabilidade os stores, os rodapés, não, vou-lhe dar o detalhamento das armaduras que são necessárias para a minha estrutura e das ligações, se houver estruturas metálicas, etc. Visualizações tridimensionais permitem aos participantes ver em tempo real as modificações. Efetivamente, nós temos um modelo que é tridimensional e que nos permite visualizar em tempo real as modificações que estão a ser feitas sobre esse modelo. E essas modificações podem ser vistas, por exemplo, só sobre a parte da arquitetura, se me interessar isso, mas posso também estar a ver o MEP, posso estar a ver as outras especialidades, porque é um trabalho colaborativo e eu posso ter acesso a todo o modelo tridimensional, se assim me derem autorização para isso. O BIM 3D ajuda os participantes a gerenciar a sua colaboração multidisciplinar de forma mais eficaz na modelagem e análise de problemas especiais e estruturais complexos de edificação. Devolvi a minha informação ao modelo BIM, o MEP devolveu a informação dele e correu-se uma detecção de clash, de colisões, e foram detectadas uma série de colisões. Olha, engenheiro, vê onde é que está o MEP, MEP vê onde é que está a estrutura e resolvam-se. Ok? Manda-se uma notinha por e-mail, ou mesmo mete-se no projeto e há que resolver essa situação. Trabalho colaborativo, feito antes da realização da obra, permite poupar tempo e dinheiro. Ok? O ciclo de vida do BIM é outro aspecto importante. Portanto, eu já falei um pouco disto no início, mas aqui está uma imagem retirada da publicidade da Autodesk, que é uma informação relativa ao ciclo de vida do BIM. Basicamente acompanha se calhar o ciclo de vida do edifício, ou até antes do ciclo de vida do edifício, quando está ainda na concepção, na idealização do edifício. Okay? Depois passa-se para um desenho conceptual, volumes, etc. Depois então começa-se para um desenho mais detalhado, okay? Do edifício. Pode-se logo começar a desenvolver o estudo da estabilidade, a parte de estruturas, enquanto evolui ali a modelação BIM. Depois retira-se toda a documentação necessária do modelo BIM para das arquiteturas, etc., dos projetos de estabilidade, para o dimensionamento, etc., para a cofragem também, etc. Essa documentação serve depois para ir preparando a obra, digamos, e para fazer também a fabricação dos elementos que são para fabricação, para requisitar os materiais, toda essa informação, a mão de obra, os equipamentos, etc. E depois a construção, a fase de construção, a logística da construção, que já falámos da parte de preparação da obra,
E depois o BIM ainda pode ser utilizado para operação e manutenção, uma vez que dentro do modelo tridimensional podem lá estar modelados os elevadores, ter os funcionamentos dos elevadores, os contactos da manutenção, etc. Tudo isso, do ar-condicionado a mesma coisa, dos maps, ok? E inclusive pode ser utilizada essa informação depois para a reabilitação também, ou para a demolição. Saber as quantidades de detritos que vão ser, de resíduos que vão ser geradas, saber como é que se pode fazer a demolição da melhor maneira, tendo em conta o projeto de estabilidade que temos na mão. Portanto, o ciclo de vida, hoje em dia, acompanha a informação vital para o dono da obra, para o dono do edifício, acompanha desde a fase de concepção até à fase de reabilitação e de demolição o projeto. Okay? Alguns conceitos fundamentais para quem trabalha em BIM. Ora bem, eu fui falando de vez em quando em nível de detalhe. Há quem diga level of detail ou de level of development. Uma das duas situações pode ser considerada. O LOD, o nível de detalhe de um modelo, é caracterizado pela combinação do Level of Model Information, LMI, que é o nível de informação do modelo, e do Level of Model Detail, o nível de detalhe. Ou seja, um tem a ver com a parte gráfica, outro tem a ver com a parte não gráfica. O Model Information é a parte não gráfica, informação adicional dos custos, fabricantes, etc., dos materiais. A outra é a informação de detalhe. E temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui a representação de uma viga, em LOD 200. Temos aqui o quadro que representa desde o LOD 100, ou do LOD 0, vai lá, até ao LOD 500, o que é que deve constar em cada um destes níveis de detalhe. Okay? Segundo o BIM Forum, desde o LOD 100 até ao LOD 500. O LOD 100, por exemplo, é o estudo preliminar, só tem volumetria de edificação, estimativas de custos para a construção, estimativas de custos que vocês vão buscar ao modelo tridimensional, à volumetria, utilizando as zonas e as classes do microplano. Okay? E, portanto, no LOD 100, esse estudo preliminar. No LOD 200 é o equivalente ao projeto, elementos do modelo genéricos, contendo informações aproximadas de quantidade, tamanho, forma, localização, orientação, informações não gráficas podem constar no elemento, por exemplo, o orçamento inicial. LOD 300 já é um projeto, ok? Elementos do modelo de projeto, contendo informações precisas de quantidade, tamanho, etc. Depois, LOD 350, coordenação de conflitos entre disciplinas, tal clash detection, informações não gráficas podem constar também do modelo e, portanto, estas informações não gráficas acabam por ser o nível de informação do modelo, okay? Que aqui está representado. Depois, as fases do BIM. Ouve-se falar muito do BIM 3D, 4D, 5D, 6D e 7D. Ora bem, a imagem que aqui está em baixo foi colocada aqui, está em francês, mas os símbolos ajudam a perceber basicamente o que é que está o que está em questão em cada uma destas dimensões. Ora, o 2D é a concepção do projeto, os desenhos, as plantas iniciais, a concepção inicial do projeto. Depois tem essa modelação 3D, Archicad, Revit, Bentley, já falámos nessa questão. O 4D tem a ver com o planeamento. Vimos há pouco nos gestos de orçamentos o início do planeamento com base no modelo BIM. Okay? Portanto, é o 4D a planificação dos trabalhos. O 5D tem a ver com os custos da nossa estrutura. Portanto, estamos a ver também daquilo que vimos há pouco, a orçamentação em gesto e, portanto, aí a referência do 5D. O 6D tem a ver já com a sustentabilidade e, portanto, análise de soluções mais económicas, de estudos alternativos de projetos de térmica, por exemplo, para poupar na parte de energia que o edifício necessita. E o 7D é parte de manutenção e utilização do edifício. Okay? Portanto, o BIM passa por todas estas fases, por todas estas vertentes. A filosofia Open BIM e o formato IFC. Ora bem, o formato IFC é um formato livre, logo é um formato para várias empresas poderem trabalhar, vários softwares poderem trabalhar sobre esse formato. Okay? Portanto, não é um formato proprietário, não é uma empresa única que detém o formato IFC. E, portanto, trabalhar em Open BIM é trabalhar em todas as empresas,
todos os softwares sobre o formato IFC. E depois, os profissionais, como fazem sempre, escolhem as melhores ferramentas que precisam para cada tarefa. E, portanto, se o programa de cálculo de estruturas melhor para realizar a tarefa que pretendem, ter a melhor produtividade e o melhor rendimento é o Tricalc, escolhem o Tricalc. Se for outro, escolhem outro. Por exemplo, se é para fazer barragens, certamente não será o Tricalc, irão optar por outra solução. Mas estão livres para irem procurar a solução que querem, para irem procurar a solução mais adequada, porque o formato é aberto, porque trabalhamos no chamado Open BIM. Portanto, não há uma solução fechada em que vocês têm que ficar vinculados a uma empresa, a empresa X, e têm que utilizar o software modelador tridimensional deles, que é muito bom, mas depois têm que utilizar um péssimo software de estruturas, um péssimo software de orçamentação, não terem um programa de térmica, mas não poderem adicionar porque o formato é proprietário. Não, aqui vocês podem, como qualquer profissional faz, ir escolher as melhores ferramentas para as tarefas e, portanto, podem ir escolher a qualquer empresa e dentro da empresa a ferramenta que mais se adequa. Atualmente a Artec suporta o IFC 4.0, o formato mais recente, e suporta também o antigo IFC 2.3. Okay? Algumas noções importantes, eu não vou entrar agora muito em detalhe, mas fica aqui depois no vídeo, poderão parar e ver o que é um plano de execução BIM, o que é um BCF, formato de arquivo que permite a adição de textos e imagens sobre o modelo para melhorar a comunicação, enfim, o COBI, o que é, tem aqui essa informação. Relativamente à demonstração que vimos e como é que funcionam as coisas na demonstração que vimos. Ora bem, o formato IFC tem sobressaído consideravelmente no que diz respeito à interoperabilidade entre sistemas. Portanto, formato aberto e favorece o trabalho, a interoperabilidade entre sistemas e entre softwares. Foi desenvolvido pela Building Smart e funciona como ponto de ligação entre aplicações BIM. Operando não só como formato de interoperabilidade, mas também com sistema de classificação para organizar e definir o modo de representação da informação da construção. E, portanto, a Artec trabalha com o IFC. A solução da Artec, falando do Tricalc. O Tricalc possui comunicação IFC BIM bidirecional. Hoje não foi objetivo desta sessão vermos a ligação bidirecional. De qualquer modo, deixo-vos aqui esta imagem que explica muito o que é a ligação bidirecional do Tricalc com modelos BIM. Temos aqui já incorporado o cálculo do projeto de estabilidade do edifício que tivemos a ver há pouco. Okay? E vejam aqui os pilares, as vigas, teria também as paredes resistentes aqui colocadas, e depois dentro dos pilares, das vigas e das chapatas, o detalhamento das armaduras aqui incluído também. Okay? Portanto, nós hoje em dia conseguimos ler as geometrias tridimensionais dentro do Tricalc, os IFC columns, os IFC beams, os IFC walls, os IFC slabs, os IFC roofs, stairs, ok? Conseguimos os IFC footings, portanto, as chapadas, portanto, toda essa informação geométrica é já possível de importar para o Tricalc e ficarmos logo lá com o modelo definido. Depois introduzirmos as nossas cargas, enquanto engenheiros das cargas, fazermos as combinações de ações, analisarmos o comportamento da estrutura, fazermos o dimensionamento da estrutura no Tricalc, o detalhamento da estrutura, com vários métodos de análise, inclusive com o Eurocódigo 8, o Capacity Design, que foi aquilo que vimos na sessão anterior, fazer o dimensionamento e o detalhamento de armaduras e depois ter um nível de pormenorização que vemos aqui em 3D e também em 2D, evidentemente, mas ter esse nível de detalhamento e poder devolver essa informação para os modelos BIM. Hoje em dia, costumo dizer isto sempre porque me fascina esta situação, nós conseguimos ter um estribo geolocalizado. Okay? Porquê? Porque os modelos BIM normalmente vêm geolocalizados. É para ser construído naquele local, naquelas coordenadas, até muitas vezes aquele esquemático do modelo BIM é colocado no Google Maps em 3D e, portanto, está georreferenciado. E nós colocamos aqui os nossos modelos estruturais e, portanto, eu tenho um estribo georreferenciado hoje em dia. Okay? Portanto, chegamos a este nível absurdo de detalhe nos modelos tridimensionais. Okay? E, portanto, Tricalc trabalha muito bem com esta importação e exportação de modelos BIM e tem ferramentas que nós temos desenvolvido ao longo dos anos de compatibilização dos modelos importados e dos modelos exportados muito, muito potentes. Depois olhámos para o Midplan, na demonstração que fizemos hoje, olhámos para o Midplan e vimos como é que o Midplan trabalha sobre modelos IFCs.
E esses modelos IFCs podem ver, não estão aqui as marcas todas, mas estão algumas, Archicad, Allplan, Revit, até do próprio Trical, que eu posso ler as medições do modelo BIM do Trical. Estão lá as armaduras, leio-as, orçamentos, estão lá os pilares, as vigas, as lastres, estão lá os volumes de betão e, portanto, também posso orçamentar a partir do IFC que vem do Trical, Tecla e outras empresas. Okay? Portanto, o Midplan lê a informação do IFC desses programas todos e depois, com as classes Midplan, vai gerar o orçamento detalhado de forma automática, como nós vimos ali. Okay? Aqui está uma tabela um pouco diferente das tabelas que vimos, a da parede e a da zona, que eu já não me lembro, penso que era uma sala. Aqui temos as classes Midplans, temos uma classe de casa de banho e temos uma classe de parede. E, portanto, a casa de banho tem duas tomadas, um revestimento a mármore e estuque no teto. Ora bem, então as tomadas vão precisar de um oficial eletricista e da própria tomada. O revestimento de mármore vai precisar de argamassa de cimento, que por sua vez tem lá dentro cimento e água, e vai precisar da placa de mármore. Ora bem, a classe Midplan tem casa de banho e associa preços do gesto, que é o preço composto de tomadas, o preço de revestimento de mármore, o preço de estuque no teto, o preço de alvenaria de tijolo e, portanto, com isto, nós ao selecionarmos uma classe Midplan, estamos a dar este manancial de informação para detalhar o orçamento do modelo BIM. Okay? E agora, aquilo que mostramos no início, isso pode ser feito para zonas, okay? E pode ser feito para objetos. Okay? Aqui a imagem está maior, portanto a casa de banho, eu digo que é uma casa de banho do tipo 3, que vai ter pavimento de mármore, vai ter remates e estuques de gesso no teto, vai ter pintura lisa do teto, vai ter o revestimento de mármore, pavimento e revestimento de mármore, vai ter dois pontos de luz com interruptor simples, vai ter duas tomadas, vai ter canalização de casa de banho completa com cobre e PVC, vai ter banheira, vai ter lavatório, sanita e bidé. Ok? E, portanto, isto tudo são preços compostos que estão no gesto e que me dão logo vários artigos e dão logo a estimativa de custo da casa de banho, o orçamento detalhado da casa de banho. Sempre vinculado ao modelo 3D. Se a casa de banho aumentar de área, ou diminuir, aumentar de área, modificar o perímetro, modificar a altura, todos estes elementos do orçamento são automaticamente atualizados. Okay? Podem ser automaticamente atualizados logo no gesto. O mesmo com os objetos, já vimos isso. Cá está aquilo que fizemos, a zona da sala, aquela zona assinalada ali vermelho no Midplan, cá está, selecionei ali, sala. Ele foi ler informação para fazer os artigos 8.1, 8.2, 11.1, 17.2, 17.4, 27.1 e 27.2, que, por sua vez, têm preços simples e preços compostos associados e que têm medidas que foram lidas dos parâmetros todos da zona, como perímetros, áreas, alturas, comprimentos, larguras, etc. Toda essa informação. Esta imagem já falámos dela, portanto vou avançar. As paredes divisórias, cá está o orçamento e o modelo BIM dentro do meu programa de orçamentação, eu poder percorrer o meu orçamento e conferir essa informação diretamente no modelo tridimensional. Okay? Posso inclusive abrir as medições e ir linha a linha, sabendo que parede corresponde a cada linha de medição. Vimos isso na demonstração que eu fiz. Okay? O planeamento, também vimos isso na demonstração que eu fiz. Portanto, eu abri o orçamento, o programa gerou o diagrama de Gantt e depois abri o modelo tridimensional e conforme vou selecionando as datas, vão aparecer aqui as fases que estão executadas da obra na data em que nós escolhemos. Também era possível gerar o vídeo, portanto poderia ter também feito o vídeo de faseamento construtivo da obra. Os autos de medição, cá está o meu orçamento aqui. Depois fiz o auto de medição do mês 1, que só teve aqueles trabalhos, do mês 2, que já teve estes trabalhos, do mês 3, que teve estes trabalhos, mas ainda falta realizar tudo aquilo. E se tivesse aqui um modelo tridimensional, eu poderia ir clicando em cada um destes elementos e ver efetivamente a que é que correspondiam os trabalhos realizados em cada um dos meses. Okay? E finalmente, com isto tudo, passamos de um modelo tridimensional que já é medido de forma automatizada
e é gerido no gesto de orçamentos para se obter a informação mais detalhada possível para os orçamentos BIM. E posso-vos dizer, eu não conheço um processo tão sistematizado, tão automatizado como aquele que a Artec disponibiliza atualmente e com os preços, inclusive, que a Artec disponibiliza atualmente.